Você já se perguntou por que certas coisas em sua vida parecem te puxar para direções que você não esperava? Às vezes não é coincidência. É o propósito de Deus batendo à porta do seu coração. Moisés também não planejou ser libertador. Ele só estava cuidando de ovelhas quando ouviu uma voz no meio da sarça ardente. E é assim que Deus age. Ele aparece no comum, transforma o ordinário em extraordinário e usa pessoas simples para realizar o impossível. Talvez o seu deserto não seja um castigo, mas o treinamento para um milagre. O prelúdio de uma história bíblica que ele ainda está escrevendo através de você. Se o que você busca é entender o seu chamado, fortalecer sua fé em Deus e descobrir como alinhar sua vida ao propósito divino, este vídeo é para você. Aqui você vai encontrar mensagem cristã, oração poderosa, motivação cristã e um devocional que fala direto à alma. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque juntos vamos aprender a reconhecer a presença de Deus em cada detalhe da caminhada. E me conta nos comentários, de onde você está nos assistindo? Quero saber até onde essa oração de fé está chegando. Há momentos na vida em que tudo parece seguir o mesmo ritmo, como se estivéssemos presos no piloto automático. E é justamente ali, no comum, que o extraordinário costuma acontecer. É nesse silêncio da rotina que muitos ouvem uma oração poderosa sussurrar dentro do peito. Uma voz suave que desperta algo adormecido. Essa é a presença de Deus chamando pelo nome, lembrando que há um propósito maior esperando ser descoberto. O curioso é que Deus raramente grita. Ele fala no íntimo, entre uma xícara de café e uma caminhada distraída. É a sensação de que há mais do que o que se vive. É o coração queimando, não de ansiedade, mas de fé em Deus. Aquela certeza inexplicável de que a vida tem um rumo traçado, mesmo quando o mapa aparece em branco. Esse é o primeiro toque do propósito de Deus. Despertar a alma antes de mover os pés. Muitos esperam um sinal grandioso, um anjo batendo a porta, ou uma revelação reluzente. Mas a maioria dos personagens bíblicos foi chamada em situações simples. Um pescador à beira-mar, um pastor cuidando de ovelhas, uma jovem preparando o jantar. A grandeza do chamado não está no cenário, mas na disposição de ouvir. E ouvir, às vezes, é a forma mais profunda de oração de fé. É curioso pensar que o chamado de Deus fala mais sobre quem somos do que sobre o que fazemos. Ele não procura apenas nossas habilidades, mas o coração que bate com sinceridade. Moisés não foi chamado por ser eloquente, mas por ser sensível ao fogo que não se consumia. Quando a alma desperta, até a rotina se torna altar, e a vida inteira se transforma em um devocional vivo. Imagine alguém que no meio do caos decide silenciar o celular e simplesmente escutar. É nesse momento que o Espírito sussurra direções que não se encontram em livros de autoajuda, mas nas histórias da Bíblia. Histórias de gente comum que se tornou extraordinária. O segredo? Ouvir antes de agir. A oração poderosa começa quando a alma aprende a ficar quieta o suficiente para sentir a presença de Deus. E claro, há sempre aquele empurrãozinho divino, aquele sentimento incômodo de preciso mudar, algo está me chamando para mais. Isso não é acaso, é propósito de Deus em movimento. É o mesmo Deus que um dia chamou Abraão para sair da tenda, chamando agora para sair da zona de conforto. Quando ele desperta a alma, o impossível deixa de parecer tão distante, e a motivação cristã renasce. O chamado, muitas vezes, se manifesta em forma de desconforto. Sabe quando tudo o que era normal começa a perder o brilho? É Deus ajustando o foco, tirando o olhar das distrações e apontando para o essencial. É o início da restauração. Não apenas de planos, mas da própria identidade. Quem responde ao chamado começa a enxergar sentido até no que antes parecia perda. Alguns resistem, claro, o medo de errar, de parecer louco, de deixar o certo pelo incerto, mas a mensagem cristã sempre foi um convite à coragem. Nenhum personagem bíblico sabia de todos os detalhes quando disse sim. O chamado é mais fé do que certeza, mais entrega do que controle. E é nessa entrega que nasce o milagre. O milagre de descobrir quem realmente se é. No fim das contas, o chamado não chega com manual, mas com promessa. E quando a alma desperta para isso, tudo muda. A forma de olhar, de trabalhar, de amar. A vida ganha um novo ritmo, guiado pela fé em Deus e sustentado pela presença de Deus. Mas claro, o despertar é só o começo. Porque quando o coração diz sim, o medo começa a sussurrar.
Será que sou capaz? E é aí que a verdadeira jornada começa. Quando Deus chama, o coração treme, não porque o chamado seja pesado, mas porque ele revela algo que vai além do que o ser humano imagina ser capaz. Assim como Moisés diante da sarça ardente, muitos olham para si mesmos e dizem: quem sou eu para isso? É nesse instante que o medo tenta se vestir de prudência e a dúvida se disfarça de razão. Mas é ali, no confronto entre a fé em Deus e a própria insegurança, que a alma começa a entender o que significa confiar de verdade. Moisés, diante da voz divina, apresentou desculpas. Disse que não sabia falar bem, que ninguém o ouviria. E quantas vezes o mesmo acontece hoje? O chamado vem, e a mente tenta negociar com Deus como se ele não soubesse das fraquezas humanas. O propósito de Deus nunca dependeu de perfeição, mas de disponibilidade. E quando há oração de fé, o impossível começa a se mover, mesmo que o coração ainda bata acelerado. O medo é, muitas vezes, o primeiro inimigo da motivação cristã. Ele sussurra que não dá, que é tarde demais, que outros fariam melhor. Mas as histórias da Bíblia estão cheias de pessoas que sentiram medo, e mesmo assim avançaram. Gideão se achava o menor da sua casa. Jeremias, jovem demais. E Pedro, impulsivo demais. Ainda assim, todos foram moldados pela presença de Deus, porque ele não chama os perfeitos, mas os dispostos. Há quem diga que coragem é a ausência de medo, mas na verdade é continuar mesmo tremendo. É dizer, eis-me aqui enquanto a voz ainda falha. Moisés aprendeu que o poder de Deus não se manifesta na autoconfiança, e sim na oração poderosa, que reconhece a própria limitação. Quando se ora com fé, o medo se curva, e a mensagem cristã ganha força nas pequenas atitudes de obediência. O medo tenta paralisar, mas a fé liberta. É como atravessar uma ponte estreita sobre um abismo. O segredo não está em olhar para baixo, mas para frente. O olhar fixo em Deus é o que transforma a fraqueza em força e a dúvida em testemunho. Quando a mente grita não dá, a presença de Deus sussurra eu estou contigo. E é essa voz que sustenta a caminhada. Insegurança é o reflexo de um coração que ainda mede o propósito pelas próprias mãos. É esquecer que o milagre não depende do controle humano, mas da obediência. Quando alguém ora, mesmo sem entender, dizendo, Senhor, faça em mim o teu querer, o céu se move. O propósito de Deus floresce justamente onde o medo achava que era deserto. Muitos fogem do chamado porque acreditam que não têm o que é preciso. Mas Deus é especialista em transformar bastões comuns em instrumentos de libertação. Ele fez isso com Moisés, e continua fazendo hoje. O que falta não é capacidade, é confiança. É permitir que a fé em Deus ultrapasse os limites da lógica e desperte a restauração que vem da entrega total. Quando o medo tenta dominar, a melhor resposta é a oração de fé. É nesse diálogo íntimo com o Criador que o coração encontra direção. A fé não ignora o medo, mas o coloca em perspectiva. Se Deus enviou, Ele garante. A mensagem cristã sempre foi essa: caminhar mesmo sem ver o fim da estrada, confiando que o próximo passo será sustentado pela graça. O medo e a insegurança são apenas a sombra de um propósito ainda em gestação. E toda gestação traz desconforto antes do nascimento. Assim também é com o chamado. Dói crescer, mas é nessa dor que Deus molda. Moisés saiu da sarça com a mesma voz trêmula, mas com o coração fortalecido. E o que parecia fraqueza se tornaria um instrumento de libertação. Afinal, é no deserto do medo que começa o processo da preparação. Antes de cumprir o propósito de Deus, é preciso passar pelo processo de ser moldado. Moisés viveu 40 anos no deserto antes de libertar o povo de Israel. E aquele tempo não foi desperdício, foi treinamento. O deserto é a sala de aula onde o silêncio ensina mais do que as palavras. É onde a fé em Deus é lapidada, a paciência é provada e o caráter é refinado. Nada é por acaso quando se caminha sob a presença de Deus. O processo da preparação é o tempo em que Deus trabalha nos bastidores. Enquanto muitos enxergam pausa, o céu vê construção. Há dias em que parece que nada acontece. Mas é ali que as raízes da oração poderosa se aprofundam. É o tipo de fase em que se aprende a depender de Deus. Não por obrigação, mas por necessidade vital. Assim como o maná caía diariamente, a graça também se renova a cada amanhecer. Moisés aprendeu no deserto o valor do anonimato. Ele que cresceu em um palácio, precisou se tornar pastor de ovelhas.
Deus o tirou da multidão para ensiná-lo no silêncio. E muitas vezes faz o mesmo conosco. Antes de nos colocar diante de uma multidão, nos coloca diante do espelho. O deserto revela se a oração de fé é genuína ou se depende das circunstâncias. Durante a preparação, o tempo parece mais lento. O relógio de Deus, porém, nunca atrasa. Ele usa o que parece demora para alinhar o coração ao propósito de Deus. É um período em que o orgulho se quebra, as certezas humanas se desfazem e a mensagem cristã começa a tomar forma viva dentro da alma. É nesse intervalo que nasce a verdadeira dependência. Aqueles que tentam pular o processo acabam perdendo o milagre da maturidade espiritual. O deserto ensina o que o conforto jamais poderia ensinar. Ensina a discernir a voz de Deus em meio ao vento, a ver milagres nas pequenas coisas. Um copo d'água, um novo dia, um livramento sutil. A presença de Deus se torna tão palpável que até o silêncio parece sagrado. É nesse tempo de preparação que o ser humano entende que não é sobre velocidade, mas sobre direção. O devocional diário, mesmo simples, se torna combustível para a alma. A motivação cristã não nasce do sucesso, mas da constância. Ler as histórias da Bíblia nesse período é como olhar no espelho. Nelas, se encontra coragem para continuar, mesmo quando tudo parece parado. O processo também revela que Deus não desperdiça dor. Cada lágrima rega o terreno do propósito. Moisés precisou enfrentar o isolamento para desenvolver empatia. Quem nunca experimentou o silêncio, dificilmente aprenderá a ouvir. E é justamente nesse aparente vazio que Deus prepara o coração para restaurar outros, pois a restauração começa dentro de quem obedece. O deserto, portanto, não é castigo, mas proteção. É o tempo em que Deus guarda o chamado, até que o coração esteja pronto. Enquanto muitos querem aparecer, Ele nos ensina a permanecer. A oração poderosa feita em secreto tem mais valor do que discursos em público. E quem é fiel no anonimato será usado com autoridade quando o tempo certo chegar. A preparação é longa, mas necessária. É o tempo de alinhar o que se faz com quem se é. Quando o coração finalmente entende que o propósito de Deus é mais sobre transformação do que realização, o deserto deixa de ser prisão e se torna escola. E é justamente quando parece não haver saída que algo sobrenatural começa a se mover. O cenário se transforma e surge diante dos olhos o encontro com o impossível. Há um momento na caminhada em que o propósito parece grande demais para as próprias forças. É quando o propósito de Deus nos conduz ao limite, não para nos derrotar, mas para nos revelar quem realmente está no controle. Moisés, diante do Mar Vermelho, viu o impossível se estender à sua frente e o inimigo se aproximando atrás. Nenhum cálculo humano poderia resolver aquele dilema. Foi então que a fé em Deus se tornou a única ponte entre o medo e o milagre. O impossível é o campo onde Deus prova sua fidelidade. Quando todas as saídas parecem fechadas, Ele abre caminhos onde não existe estrada. O mar não se abriu porque Moisés gritou mais alto, mas porque ele obedeceu, levantando o cajado em um ato de oração de fé. Às vezes, o passo mais simples se torna a chave de um milagre. Um gesto, uma palavra, uma atitude de coragem. A travessia do Mar Vermelho não é apenas um evento histórico. É um retrato da jornada humana com Deus. Quantas vezes o coração se vê encurralado entre o medo e a promessa? É nesses momentos que a presença de Deus se manifesta com mais poder. Ele não apenas abre o caminho, mas também fecha as águas sobre tudo aquilo que tentava nos aprisionar. O propósito de Deus não elimina desafios, mas transforma o modo como os enfrentamos. Quando se aprende a confiar, o impossível se torna palco para a glória divina. Moisés não precisou lutar, apenas permanecer firme. O mesmo acontece hoje. Há batalhas que se vencem em silêncio, com o coração em oração poderosa e os olhos fixos no céu. Muitos querem ver o milagre antes de dar o passo, mas Deus, muitas vezes, só move as águas depois que o pé toca o mar. A fé não é passiva, é movimento, é avançar mesmo sem enxergar o final. É assim que a mensagem cristã ganha vida, quando a crença deixa de ser teoria e se torna ação. O devocional diário se torna bússola, e a motivação cristã nasce da certeza de que Deus não falha. No encontro com o impossível, o medo grita, mas a fé responde. É o contraste entre a limitação humana e o poder divino. Quando se coloca a confiança no Senhor,
As muralhas se tornam degraus e o desespero se transforma em testemunho. A presença de Deus muda o cenário sem precisar mudar as circunstâncias. Muda primeiro o coração. O impossível também revela quem caminha conosco. O povo que antes murmurava viu o mar se abrir. Assim, quando o propósito de Deus se manifesta, até os que duvidam se rendem ao poder da fé. Cada passo dado em confiança é uma pregação viva, uma mensagem cristã sem palavras, que inspira outros a acreditarem também. Esse tipo de fé é construída na prática. Começa com pequenas renúncias e escolhas diárias, atitudes que desafiam o medo. O impossível não é um obstáculo. É um convite à intimidade com Deus. É ali, entre o desespero e a esperança, que a alma descobre o sabor da restauração. O momento em que a força vem não de dentro, mas do alto. Quando o mar se abre, a vida nunca mais é a mesma. O povo atravessou, mas Moisés saiu transformado. O homem que duvidava se tornou líder. O tímido se tornou profeta. E é assim que o impossível cumpre seu papel. Ele nos molda para o próximo passo. Porque quando o mar se fecha atrás, o deserto da promessa começa à frente. O cenário onde o propósito deixa de ser pessoal e passa a libertar outros. O propósito de Deus nunca é apenas sobre uma pessoa. Assim como Moisés foi chamado para libertar um povo inteiro, cada um é convidado a transformar o ambiente ao seu redor. O chamado começa no íntimo, mas se expande como um rio que transborda, alcançando vidas sedentas por esperança. Quando alguém caminha em fé em Deus, o que antes era individual se torna coletivo. E a presença de Deus passa a agir através de cada atitude simples de amor e obediência. Servir é a essência do propósito. Moisés não foi chamado apenas para sair do Egito, mas para conduzir outros à liberdade. E o mesmo ocorre hoje. O verdadeiro sentido do chamado não é status, é serviço. Quando a alma entende isso, até o ato mais simples, como ouvir alguém ou oferecer uma palavra de encorajamento, se torna um devocional vivo. É aí que a mensagem cristã ganha forma prática e transforma corações. O milagre da libertação não acontece apenas quando o mar se abre, mas quando alguém decide ser canal da graça de Deus. Cada gesto de compaixão é uma extensão do amor divino, e o mais curioso é que, ao ajudar outros a se libertarem, quem serve também é liberto. É o ciclo da restauração. Deus cura através daqueles que aprendem a curar. As histórias da Bíblia revelam um padrão. Ninguém cumpre o chamado sozinho. Moisés teve Arão. Davi teve Jonatas. Paulo teve Timóteo. O propósito floresce em comunidade, porque Deus se manifesta onde há unidade. A oração poderosa feita a favor do outro tem força multiplicadora, e a motivação cristã se torna contagiante quando nasce do amor. Aqueles que vivem para servir descobrem uma alegria que o mundo não pode oferecer. A satisfação não vem do aplauso, mas do impacto. Quando alguém é guiado pela presença de Deus, a vida deixa de ser sobre conquistas pessoais e passa a ser sobre legado espiritual. O verdadeiro sucesso é ver outros alcançando a promessa, por causa do seu testemunho. Cumprir o propósito de Deus é se tornar ponte entre o céu e a terra. É ser resposta à oração de fé de alguém que clama por socorro. É entender que a vida ganha sentido quando se torna instrumento do divino. Servir não é um peso, é privilégio. E é nesse servir que o coração encontra plenitude e significado. O chamado de Moisés não terminou quando o povo saiu do Egito. Na verdade, foi ali que começou o maior desafio: ensinar uma geração a depender de Deus. Da mesma forma, quem vive o propósito precisa compreender que libertar outros é um processo contínuo. Exige paciência, amor e perseverança. É o exercício diário de confiar que a presença de Deus continua guiando, mesmo quando o caminho é árido. O serviço cristão não se mede por tamanho, mas por fidelidade. O que parece pequeno aos olhos humanos é grandioso aos olhos de Deus. Um gesto simples pode ser a semente de uma transformação eterna. É nesse contexto que o propósito de Deus revela sua beleza. Quando o ego diminui, o amor cresce. E onde há amor, há milagre. O verdadeiro propósito não é apenas libertar o corpo, mas o coração. É conduzir pessoas ao encontro com aquele que liberta por completo. Moisés guiou o povo até a promessa, mas foi Deus quem transformou a jornada em comunhão. Assim também é conosco.
O chamado não termina quando ajudamos alguém, porque a voz que continua chamando nos convida a seguir libertando, ensinando e amando sem medida. O propósito de Deus na sua vida não é um evento isolado. É uma conversa constante entre você e o Criador. Deus não falou com você apenas uma vez. Ele continua chamando, guiando e lembrando que ainda há mais. Mesmo quando tudo parece estável, o Espírito sussurra novos caminhos. O chamado de Deus evolui com o tempo. Cada fase da sua vida carrega uma mensagem cristã, um novo convite para crescer, servir e permanecer na presença de Deus. Talvez você ache que o chamado acabou quando alcançou um objetivo, mas Deus não trabalha com finais e sim com recomeços. Assim como Moisés, que chegou às portas da terra prometida e ainda continuou ouvindo a voz do Senhor, você também está sendo conduzido a novos propósitos. A fé em Deus é o fio que une cada etapa, garantindo que sua jornada nunca perca o sentido, mesmo quando o caminho parece incerto. Saiba que a voz de Deus não se cala porque você ficou em silêncio. Ela apenas muda de tom. Às vezes fala através da Bíblia, outras vezes por meio de pessoas, de uma canção, de um pôr do sol, ou até de um pensamento que toca fundo. É preciso aprender a reconhecer essa voz em meio ao barulho do mundo. Quando você cultiva uma oração poderosa, seu coração se torna sensível para discernir quando é hora de parar, ouvir e obedecer. O segredo é se manter disponível. Deus não está procurando perfeição, mas disposição. Ele quer usar o que já está nas suas mãos, como fez com Moisés e seu cajado, transformando o comum em extraordinário. Quando você vive com essa consciência, até as tarefas diárias se tornam parte de um devocional, e cada encontro passa a ser uma oportunidade para espalhar a mensagem cristã por meio do amor e da fé. A motivação cristã nasce da certeza de que Deus ainda fala com você, mesmo nos dias em que tudo parece em silêncio. Ele fala nas pequenas vitórias, nas decepções que te ensinam a perseverar, e nas situações em que a única coisa que resta é confiar. A oração de fé é o fio que mantém sua alma ligada ao céu. Não é só pedir, é escutar. É deixar Deus transformar a sua percepção, enquanto você aprende a reconhecer a voz que continua chamando. A presença de Deus te acompanha em cada passo, mesmo quando você não percebe. O chamado não é uma emoção passageira. É um impulso profundo que move o seu coração quando ninguém está olhando. É um lembrete constante de que ainda há algo para cumprir, alguém para amar, uma história para impactar. É o propósito de Deus tomando forma dentro de você, silenciosamente, mas de forma poderosa. Toda vez que você diz sim ao chamado, algo novo desperta dentro de você. Deus reacende a chama que nunca se apagou. A restauração começa a acontecer de dentro para fora. Aquilo que antes te paralisava agora se torna testemunho. A fé em Deus deixa de ser teoria e vira estilo de vida. Você passa a enxergar propósito até nas esperas e esperança até nas perdas. O mundo precisa de pessoas como você, que ainda escutam, que mesmo cansadas continuam dizendo, eis-me aqui, que não tratam o chamado como um evento religioso, mas como uma forma de viver. Quando a fé se torna prática e o amor vira atitude, a mensagem cristã ganha poder e transforma tudo ao redor. É assim que o ordinário se torna extraordinário, e a presença de Deus se manifesta no dia a dia. Deus ainda está te chamando. Chama no silêncio, na dor, na alegria e nas transições. Chama no inesperado e no comum. E toda vez que você responde, algo sobrenatural acontece. Porque o chamado não termina. Ele se renova todos os dias. E quando você diz sim, entende que a jornada não é sobre chegar, mas sobre caminhar com Ele, ouvindo a cada passo a voz que nunca deixou de chamar por você. Assim como Moisés tirou as sandálias diante da presença de Deus, hoje é o seu momento de fazer o mesmo. Tire tudo o que te impede de ouvir o chamado. O medo, a dúvida, o orgulho, o cansaço. Deus não está distante. Ele está te chamando pelo nome. Que o propósito de Deus para a sua vida já começou, mesmo que você ainda não veja o caminho completo. Talvez você tenha esperado por um sinal grandioso, mas a verdade é que o chamado já está aí, dentro de você, pulsando, pedindo uma resposta. Feche os olhos e ouça. Essa inquietação que você sente não é coincidência. É o sopro do Espírito te lembrando que há mais. É tempo de reacender a fé em Deus, de fazer uma oração poderosa e permitir que a mensagem cristã ganhe vida em suas atitudes.
Deus quer restaurar o que o tempo feriu, curar o que a dor calou, reacender a chama que as frustrações tentaram apagar. A restauração começa quando você decide dizer sim. A oração de fé não é sobre palavras bonitas, mas sobre sinceridade. É sobre abrir o coração e deixar que o milagre comece dentro de você. Você não está lendo isto por acaso. Tudo o que viveu até agora te preparou para este momento. O propósito de Deus sempre teve seu nome gravado nele. E ele está dizendo: eu ainda estou aqui, e o que planejei para você é maior do que tudo o que já passou. Respire fundo, creia e se mova. A presença de Deus vai à frente, agora é a sua vez. O que você vai fazer com o chamado que está ouvindo? Vai continuar adiando ou vai responder hoje? A vida muda quando você decide obedecer. O ordinário se transforma em extraordinário quando você escolhe caminhar pela fé. Se esta mensagem cristã tocou o seu coração, pratique o que aprendeu. Reserve alguns minutos por dia para seu devocional, para agradecer, refletir e se reconectar com o divino. Permita que essa motivação cristã se torne o combustível que te faz agir com amor, fé e propósito. E se algo dentro de você despertou agora, não ignore. Deus ainda está te chamando. E o que Ele tem para você é mais do que um destino. É uma jornada de transformação, comunhão e sentido. Se você quer continuar crescendo espiritualmente, se inscreva no canal, ative as notificações e caminhe comigo nessa jornada de fé. Porque o chamado não termina aqui. Ele apenas começou. E o próximo passo é seu.